Imagine um monstro colossal, capaz de devastar tudo em seu caminho, com escamas impenetráveis e um sopro que lança fogo. Esse é o Leviatã, a criatura mais temida da Bíblia. Mas será que ele realmente existiu? Ou é apenas um símbolo de algo ainda mais poderoso? No vídeo de hoje, vamos revelar a verdade por trás do Leviatã e o que aconteceria se essa fera surgisse nos dias de hoje. Então já deixe o like para fortalecer o canal e acompanhe cada detalhe, porque cada informação pode mudar sua visão sobre esse enigma bíblico. O Leviatã é um dos seres mais enigmáticos da mitologia bíblica, frequentemente associado ao caos primordial e ao poder absoluto da natureza. No livro de Jó, 41:1-34, ele é descrito como uma criatura colossal, revestida por escamas impenetráveis e dotada de uma força descomunal. Seu sopro de fogo e sua presença avassaladora o tornam um ser impossível de ser derrotado por qualquer força humana, reforçando a ideia de que apenas Deus tem o poder de controlá-lo. Além de Jó, o Leviatã também é mencionado em outros trechos da Bíblia, como em Isaías 27:1, onde Deus promete destruí-lo no fim dos tempos. Esse verso é frequentemente interpretado como uma metáfora da vitória divina sobre as forças do mal e da desordem. Em Salmos 74:14, ele aparece como um inimigo de Deus, sendo despedaçado e entregue ao povo como alimento, o que pode simbolizar o triunfo da ordem divina sobre o caos representado pela criatura. Muitos estudiosos acreditam que o Leviatã pode ter sido inspirado em animais reais, como crocodilos gigantes ou serpentes marinhas, temidos na antiguidade. Outros sugerem que sua figura foi influenciada por mitos babilônicos e cananeus, nos quais monstros aquáticos representavam o caos que os deuses precisavam subjugar. Independentemente de sua origem, o Leviatã continua sendo um dos símbolos mais poderosos do temor e do domínio divino sobre todas as coisas. Se o Leviatã surgisse nos dias de hoje, seu impacto seria devastador. Como uma criatura de proporções colossais, ele poderia causar tsunamis gigantescos apenas com seus movimentos, engolindo cidades costeiras e modificando drasticamente o equilíbrio dos oceanos. Além disso, sua resistência lendária, descrita na Bíblia, tornaria inúteis as armas modernas, deixando a humanidade sem meios eficazes para detê-lo. O pânico global seria inevitável. As redes sociais e os meios de comunicação entrariam em colapso com teorias apocalípticas e interpretações religiosas sobre o surgimento da criatura. Muitas pessoas acreditariam que sua aparição seria um sinal do fim dos tempos, conforme descrito em Isaías 27:1, onde Deus promete destruir o Leviatã no dia do juízo final. Essa profecia poderia reacender temores antigos e gerar caos social e colapsos econômicos. Além dos impactos físicos e psicológicos, o surgimento do Leviatã também poderia alterar profundamente nossa compreensão do mundo. Cientistas tentariam estudar e entender a origem da criatura, enquanto líderes globais se uniriam para encontrar uma forma de conter ou destruir essa ameaça. No entanto, se a Bíblia estiver certa sobre sua invencibilidade, a única solução poderia vir de uma força divina, colocando a fé e a ciência em um confronto direto diante do maior mistério já visto pela humanidade. O Leviatã não é apenas uma criatura temida por sua força colossal, mas também um poderoso símbolo espiritual dentro da Bíblia. Em Isaías 27:1, ele é retratado como uma serpente tortuosa que Deus destruirá no fim dos tempos, o que muitos interpretam como a vitória divina sobre o caos e o mal. Essa passagem reforça a ideia de que, por mais imponente que o Leviatã pareça, ele ainda está sujeito à autoridade suprema de Deus. Em Salmos 74:14, o Leviatã aparece como uma criatura derrotada e despedaçada pelo poder divino, servindo de alimento para o povo no deserto. Essa imagem pode representar a aniquilação das forças do mal e o triunfo da justiça divina. Além disso, alguns estudiosos acreditam que sua figura foi inspirada em mitos antigos, como o monstro marinho Lotan da mitologia cananeia, que também simbolizava a desordem combatida pelos deuses. Ao longo das Escrituras, o Leviatã serve como um lembrete do poder absoluto de Deus e de seu domínio sobre todas as criaturas, físicas ou simbólicas. Sua destruição nas profecias bíblicas representa o fim da corrupção e da opressão, trazendo a promessa de um novo mundo sob o governo divino. Dessa forma, o Leviatã não é apenas uma ameaça, mas também uma peça fundamental na narrativa do julgamento e da redenção final.
A figura do Leviatã desperta fascínio e temor há séculos, e muitos estudiosos acreditam que sua origem pode estar ligada a animais reais que impressionavam as civilizações antigas. Crocodilos gigantes, como os encontrados no rio Nilo, e serpentes marinhas de grande porte poderiam ter inspirado a descrição bíblica dessa criatura imponente. Na época, esses animais representavam perigo e força bruta, reforçando a ideia de que o Leviatã era uma manifestação do caos e da destruição. Além das possíveis inspirações naturais, há fortes indícios de que o Leviatã tenha sido influenciado por mitos de outras culturas. Nos relatos babilônicos e cananeus, monstros aquáticos como Tiamat e Lota simbolizavam o caos primordial, combatido pelos deuses para trazer ordem ao mundo. Essas histórias refletem a mesma simbologia encontrada na Bíblia, onde Deus derrota o Leviatã como um sinal de sua soberania sobre as forças destrutivas. Independentemente de sua origem, o Leviatã permanece um dos símbolos mais intrigantes da literatura religiosa e mitológica. Representando tanto o perigo incontrolável quanto o poder divino que o subjuga, sua imagem continua a inspirar interpretações e debates. Seja como um ser real ou apenas um mito, o Leviatã segue vivo no imaginário humano como um ícone de mistério e poder absoluto. O Leviatã, seja um ser físico ou apenas uma representação simbólica, continua a fascinar estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. Sua descrição nas Escrituras reforça a ideia de que, por mais aterrorizante que uma força possa parecer, ela está sempre sob o controle divino. No livro de Jó, por exemplo, ele é mostrado como uma criatura inatingível pelos homens, mas que, diante de Deus, não passa de mais um elemento da criação que pode ser subjugado. Caso o Leviatã realmente surgisse, seu impacto no mundo seria imenso. No entanto, segundo as Escrituras, sua existência já teria um desfecho determinado. Em Isaías 27:1, Deus é descrito derrotando essa grande serpente marinha no fim dos tempos, provando que nenhum poder, por maior que seja, pode se opor à vontade divina. Essa visão reforça a soberania absoluta de Deus sobre todas as forças, sejam naturais ou sobrenaturais. Assim, o Leviatã permanece um dos símbolos mais enigmáticos da Bíblia, representando tanto o caos quanto a inevitável supremacia divina. Sua história serve como um lembrete de que, independentemente dos desafios e das ameaças que possam surgir, a ordem e o propósito divino sempre prevalecerão. Obrigado por assistir até o final. Se você achou esse mistério intrigante, compartilhe com alguém que também vai se surpreender com a história do Leviatã. E não saia ainda! Clique no vídeo que está na tela para descobrir mais segredos ocultos da Bíblia.